Olá pessoal, meu nome é Thiago. Eu estou aqui novamente para falar de uma obra da qual eu já falei anteriormente. Se você quer entender o contexto dela de forma integral, eu te peço que você procure aí no canal os vídeos a respeito do Banquete de Platão. Eu fiz uma série de 4 vídeos onde eu tento abordar os principais aspectos desde o contexto histórico da obra, algumas características da obra. Explico a questão da pederastia, qual era o contexto dela, porque ela é de importância para o entendimento do diálogo, para que nós não tenhamos nenhum entendimento, não afunilemos nosso entendimento ou em razão da forma que é escrito nós a tratemos com certo preconceito. Então, dá uma checada nos vídeos aí, tá no canal, os 4 vídeos a respeito do banquete. Contudo, hoje eu queria retornar ao discurso que eu acredito que é aquele que mais se assemelha ao sentimento humano do amor. Ou seja, o banquete, rapidamente, ele reúne vários personagens, mas no banquete propriamente dito, aqueles que compõem a mesa do banquete, digamos assim, eles vão discutir a respeito do amor, a respeito de Eros, a respeito do amor, da sensualidade, da atração. Então, dentro desse contexto, nós temos Sócrates, Agatão, Aristófanes, Fedro, Erixímaco. Então, e no decorrer nós temos também Pausânias, que eu não citei, mas no decorrer, enfim, os maiores detalhes estão nos vídeos a respeito da obra completa. Mas eu quero tratar aqui especificamente hoje do discurso de Aristófanes. Aristófanes era comediógrafo e o que acontece? O discurso dele, não só o discurso dele, a obra em geral, influenciou muito as noções acerca do amor. Nós temos influência que são citadas, inclusive, na introdução do livro. Influenciou Freud, influenciou Lacan, que são da área da psicanálise. Então, hoje eu gostaria de tratar desse discurso, que é o discurso de Aristófanes, que traz o mito da metade, né? Que atualmente é conhecido, é dito como da cara metade, etc., e que tem origem nessa obra. Tá? Então, o discurso de Aristófanes, ele trata de dor, ele trata de solidão, ele trata de saudade, ele trata de carência, ele trata da questão da perda da unidade. Então, antes de Aristófanes, discursaram Fedro, Pausânias e Erixímaco. Erixímaco, ele discursou antes de Aristófanes, porque Aristófanes tem digamos, um interlúdio na obra, e ali ele tem um soluço, que aí Erixímaco faz algumas recomendações da forma que ele deve curar esse soluço, e acaba que Erixímaco discursa antes dele, e posteriormente vem o discurso de Aristófanes. Então aqui eu vou fazer de acordo com o que eu já tinha feito, mas agora eu quero fazer de um modo completo a leitura do discurso. Lembrando que os discursos anteriores, eles eram discursos materialistas que tinham algo, eram mais relacionados à questão corporal, à questão material. E aqui nós temos, digamos, um início de subida da escada até o discurso final, que eu detalhei nos outros vídeos, que vem fechando com o discurso de Sócrates, que fala da contemplação do belo em si. Então, eu vou ler a narrativa aqui, para quem não conhece, para que nós possamos contextualizar aqui o discurso e entender o discurso da questão da metade. Antigamente nossa natureza não era como a de agora, mas diferente. Para começar,
havia 3 sexos, e não apenas 2, como hoje, masculino e feminino. Além desses, havia um terceiro, formado dos outros 2. O nome ainda subsiste, porém o sexo desapareceu. Em verdade, era o sexo andrógeno, com forma e nome dos outros 2 sexos, masculino e feminino. Porém, o nome chegou até nós bastante desmoralizado. Além do mais, no todo, os homens eram redondos, com dorso e os flancos como uma bola. Possuíam 4 mãos, igual número de pernas, 2 rostos perfeitamente iguais, num só pescoço bem torneado, e uma única cabeça com os rostos dispostos em sentido contrário, 4 orelhas, 2 órgãos genitais, e tudo o mais pelo mesmo modo, como será fácil imaginar. Andavam de pé, como hoje, para qualquer lado. Porém, se dispunham a correr velozmente, faziam como saltimbancos, que viram em círculo e jogam as pernas para o ar, até completar a volta. E como nesse tempo tinham 8 membros para apoiar-se, deslocavam-se com rapidez incrível. Esses 3 sexos eram assim constituídos porque o sexo masculino se originou do céu, do sol, o feminino da terra, provindo da lua o sexo misto, já que a lua participa tanto do sol como da terra. Tinham a forma esférica e se locomoviam em círculo, por se parecerem com os progenitores. Eram de força e vigor extraordinários, e, por serem dotados de coragem sem par, atacaram os próprios deuses, o que Homero conta de Eufíalto e Ossa, refere-se a eles, por haverem tentado escalar o céu para combater os deuses. Então, Zeus deliberou com as demais divindades sobre o que era preciso fazer com eles, porém não chegaram a nenhuma conclusão. Realmente, nem era aconselhável matá-los ou fulminá-los, como haviam feito com os gigantes, destruindo desse modo toda a espécie, pois tal medida implicava o desaparecimento do culto e dos sacrifícios prestados pelo homem, nem deixar ainda que prosseguissem com tamanha insolência. Depois de muito refletir, falou Zeus desse modo, : penso ter encontrado um meio, declarou, de conservar os homens e pôr cobro a essa indisciplina. Bastará enfraquecê-los. Agora mesmo vou dividi-los pelo meio, pois desse modo não somente ficarão mais fracos, como nos serão também de maior utilidade pelo fato de aumentarem de número. Passarão a andar com 2 pés, em posição ereta. Porém, se vir que não abatem a arrogância nem ficam quietos, voltarei a cortá-los em 2, passando eles a andar de pulinho só numa perna. Assim dizendo, partiu os homens pelo meio, como fazemos com sorvas, quando as pomos a secar, ou como cortamos ovos com o auxílio de um cabelo. À medida que os ia dividindo, mandava que Apolo lhes virasse o rosto e metade do pescoço para o lado do corte. Ao perceber a incisão que lhe fora feito, o homem saberia moderar-se. Ordenou-lhe também que curasse todo ou mais. Então Apolo mudou o rosto de lugar e, puxando dos lados a pele para a região que ora denominamos ventre, amarrou-a como fazemos com bolsas de cordão, deixando apenas um orifício na porção mediana do ventre, a que damos nome de umbigo. Em seguida, alisou as pregas e ajeitou o peito, valendo-se de um instrumento como que os sapateiros usam para desfazer na forma de pregas de couro. Porém, ainda deixou algumas no próprio ventre, em torno do umbigo, como lembrança para os homens de que haviam padecido. Seccionados desse modo, os corpos, cada metade sentiu saudade da outra, e procurando ambos a sua parte, estendiam reciprocamente os braços. Estreitavam-se no anelo de se fundirem num corpo só, do que resultou morrerem de fome e inanição, pelo fato de que nenhuma parte querer fazer nada separada da outra. Quando uma das metades vinha a falecer, sobrevindo a outra, essa procurava nova companheira e se abraçava com ela. Quer se tratasse do que antes fora um ser completo do sexo feminino, a que hoje damos nome
de mulher, quer metade de um homem, e assim desaparecia a raça. Condoendo-se Zeus, escogitou outro estratagema e passou para a frente deles os órgãos genitais. Até então, estes se encontravam nas costas, não se processando entre uns e outros a concepção e a geração. Porém, na terra, como se dá com as cigarras. Passou, portanto, para a frente de todos os órgãos reprodutores, com que forçou os homens a procriarem uns com os outros, dando-se a geração no órgão feminino por meio do masculino, com dupla finalidade. Se um amplexo ocorria entre o homem e mulher, havia geração e propagação da espécie. Porém, se dava entre dois seres do sexo masculino, a sociedade os separava por algum tempo, ficando ambos em condições de voltar para suas atividades habituais e de promover as necessidades da vida. Desde então é inato nos homens o amor de uns para os outros, o amor que reestabelece a nossa condição primitiva, o amor que reestabelece nossa primitiva natureza e que no empenho de formar de dois seres um único, sana a natureza humana. Cada um de nós, por conseguinte, só é homem pela metade, mero símbolo por ter sido cortado ao meio, como fazemos com os peixinhos denominados sólios. De um passaram a ser dois, do que resultava viverem todos a procurar sua metade complementar. Os indivíduos provindos do corte daquele ser misto que denominamos andrógenos são mulherengos, sendo que desse gênero que sai a maior parte dos adúlteros, como também saem dele as mulheres que se apaixonam por homens e as mulheres adúlteras. Já as mulheres que são cortes do ser feminino primitivo não se preocupam absolutamente com os homens e preferem outras mulheres. Desse gênero originam-se as tríbades. Os que são cortes de serem masculinos procuram indivíduos do mesmo sexo e, quando crianças, precisamente por serem fragmentos do homem, afeiçoam-se a este e se comprazem em deitar-se juntamente com eles e em abraçá-los. Desse tipo saem os melhores meninos e adolescentes, em virtude do seu natural eminentemente viril. Há quem os acoime de despodorados, porém sem razão. Não é por falta de vergonha que assim procedem. Por serem resolutos, corajosos e viris, é que procuram ligar-se aos que lhes se assemelham. E a melhor prova encontramos-la no fato de que são esses exclusivamente depois homens feitos e se ocupam com negócios públicos, quando adultos afeiçoam-se aos jovens, sem revelar a inclinação natural para o casamento e a procriação dos filhos, que só aceitam como imposição legal. Contentar-se-eiam com passar juntos toda a vida sempre celibatários. De qualquer modo, esses indivíduos terão de ser amantes ou amados de ambos os homens, por sempre se associarem aos seus semelhantes. E aqui, já está terminando, tem a definição do que seria realmente o amor para Aristófanes. Quando acontece encontrar alguém a sua metade verdadeira, de um ou de outro sexo, ficam ambos tomados de um sentimento maravilhoso de confiança, intimidade e amor, sem que se decidam a separar-se, por assim dizer, um só momento. Essas pessoas que passam a vida juntas são, precisamente, as que não sabem dizer o que espera da outra. Apenas poderia ser o prazer dos sentidos que leva cada um à procura da companhia do outro. É evidente que a alma de ambos deseja algo que ela própria não sabe definir, mas que adivinha ou sugere vagamente. E se porventura se aproximasse deles Hefesto com seus instrumentos, quando estivessem dormindo no mesmo leito, e lhe perguntassem: homens, que é que cada um de vós deseja do outro? E percebendo o enleamento dos dois, voltasse a interrogá-los: o que quereis não será porventura unir-se-vos o mais intimamente possível, sem vos separardes nem de dia nem de noite? Se é isso que almejais, vou derreter-vos e insuflar em ambos o sopro único, de forma que os dois passeis a ser um só, para que enquanto viverdes possais estar sempre juntos, como se fosseis apenas um, e depois mortos no Hades não sejais dois, porém um morto apenas, por haverdes tido morte comum.
Vede bem se é isso mesmo que desejais, e se ficais satisfeitos com semelhante sorte. Se ouvissem tal proposta, estamos certos de que nenhum diria não, nem declararia desejar outra coisa, mas com a maior boa-fé julgaria ter ouvido os que muito ambicionavam unir-se ao objeto amado e com ele fundir-se, por formarem um único ser, em vez de dois. E a razão disso é que, primitivamente, era assim nossa natureza, e nós formávamos um todo homogêneo. A saudade desse todo e o empenho em restabelecê-lo é o que denominamos amor. Antes, conforme disse, éramos um. Porém agora, por um motivo de nossa injustiça, fomos separados pela divindade, como Árcades o foram pelos lacedônios. Então, aqui está a base dessa questão, e o que nota é interessante, essa definição da falta, daquilo que lhe falta, e da vontade de se unir-se ao amado e tornar-se apenas um. Inclusive, no passado, Renato Russo colocou isso na música Sete Cidades, do CD4 Estações, que ele fala: quando não estás aqui, sinto falta de mim mesmo, sinto falta do teu corpo junto ao meu, me partiu em dois. Então, isso mostra que essa remissão a essa alegoria contada no discurso de Aristófanes, que fala acerca do amor. Espero que vocês tenham gostado, e acredito que através de um discurso como esse nós podemos repensar, reimaginar e reestruturar esse pensamento acerca do amor e de quão profundo, porque fica claro que nesse discurso que o ser humano, seja o amor do homem à mulher, da mulher ao homem, enfim, do homem ao homem, da mulher à mulher, fica claro nesse discurso a psicologia da natureza humana no que se refere ao sentimento de vazio. Platão escreveu esse discurso há aproximadamente 2.400 anos, mas mostra o quão profundo ele entendia a psicologia da alma humana. Espero que vocês tenham gostado. Quero mais detalhes acerca desse livro, desse discurso, não discurso, desse diálogo, que é o Banquete. Tem os outros vídeos no meu canal. Acessem, espero que vocês gostem. Um grande abraço.